Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa O Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30 e pode ser escutado em podcast nas nossas redes sociais. Videocast no canal YouTube da radioava.global. A minha convidada hoje é Marta Gonçalves. És lisboeta, não é? Sou lisboeta. Tu és daquelas que queres de férias não vais à terra. Tenho duas terras. Tenho duas terras dos avós. Porque meu pai também nasceu na terra, mas viveu praticamente em cidade e, portanto, a minha mãe também é lisboeta e, portanto, vivemos sempre em Lisboa. E tenho 2 irmãos, como já disse, somos 3. São 3 irmãos e quando é a filha do meio, normalmente há sempre aquela parte que diz que o filho do meio é o mais pequenino, é o mais mimado, o mais velho teve a prioridade e há sempre aquele mito que o filho do meio há sempre ali é quase esquecido. Tu não sentes nada disso pelas tuas Aqui é um bocadinho difícil de ver, Cândida, porque os outros 2 são rapazes. E tu foste sempre a menina? Eu fui sempre a menina, não é? Pronto. Portanto, a menina, quer dizer, eu fui na prática a menina que teve um irmão com 5 anos de idade, não é? Portanto, mas tinha um irmão mais velho que era o meu ídolo, não é? Era o teu ídolo. A diferença é grande? Tive aqui, temos 2 anos de diferença. Sim. Realmente o Nuno foi sempre o meu irmão mais velho, não é? O Pedro nasceu 5 anos depois de mim e, portanto, era o biju da família, não é? E, portanto, eu com 5 anos de idade olhava para o bebé careca e para o meu irmão e não sabia bem qual é que havia de escolher, não é? Exatamente. E pronto, eu tive uma infância muito feliz. Os meus pais deram tudo aquilo que podiam dar. Eu sempre fui muito criativa e a inventar muito. Criatividade, muito. Então, mas essa veia, porque normalmente em crianças a gente tem sempre esta tendência, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. E quando se tem este curso... eu não tinha preferências. Ok. Eu... quando era pequenina brincava às professoras, porque a minha mãe era professora. Pronto. Não é? Mas entretanto, era ser professora, então. Pronto, portanto, já quis ser professora. O meu pai é engenheiro e, portanto, também quis ser engenheiro. Portanto, na prática eu dava aqui um bocadinho... E a influência da parte deles, não? Deixaram toda a liberdade sempre? Não, toda, perfeitamente. A mim, aos meus irmãos, nunca houve propriamente aqui nenhuma exigência do que é que deveríamos ou não deveríamos ser. Efetivamente, o meu curso foi decidido no 12º ano, quando eu olhei para as várias hipóteses que haveria e por que não dentarem. É um curso com muita criatividade, muita imaginação, que eu adoro, tem muita biologia. Eu não sei se poderei dizer o mesmo, mas já lá vamos. Não sei onde é que está a criatividade. Sim, é preciso ter gosto, efetivamente, e é preciso ter uma parte humana também muito grande, uma parte de respeito para com a natureza também. Eu acho que isto envolve arte, envolve engenharia, envolve arquitetura, envolve muita coisa. E envolve tirar o medo às pessoas. Olha, sim. Marta, mas diz-me uma coisa, quando tu disse que tens 2 terras, porque tinhas a parte do pai e da mãe, era assim, eles iam passar férias e por isso tu adotaste isso também como se te fosse da terra, não é? Porque é uma liberdade muito grande, não é? Para as pessoas que vivem em Lisboa. É muito bom nós podermos ter uma terra e podermos escapar às vezes da cidade. Eu adoro viver em Lisboa, mas às vezes sabe bem aquele ar do campo, não é? O meu pai é do Cadaval. É aqui perto? Sim. Estamos aqui na Malveira do Cadaval, sim, é perto. Sim, Cadaval. E, portanto... e vocês iam sempre na altura das férias, não é? Das férias, não é? Para a Vindima e para os campos de apanhar a uva. E a liberdade, ter o campo. Ter a liberdade, exatamente. Liberdade para correres, para brincar. Exatamente. A outra parte da família é de Mação. E nós também íamos passar férias a Mação, não é? Eu lembro-me bem do tanque do meu avô que nós fazíamos de piscina, não é? Eu e os meus primos, e onde passávamos também 15 dias de férias. Portanto, eram férias, se calhar, mais saudáveis, porque passávamos com os avós, passávamos com os primos. Sim. Hoje em dia, e nesta fase, então, dificilmente a gente consegue reunir, pelo menos na minha, conseguimos reunir, porque há muita gente imigrada e pronto. O meu irmão mais novo está imigrado e, portanto, já é mais difícil nós reunirmos. E também as famílias depois também já não
era diferente nessa altura. Sim, olha, não sei se te acontecia isso contigo, mas também era muita tendência quando as pessoas estavam, porque tinham primos, não é? Da mesma idade, mas que viviam lá. Sim. Outros também iam, mas aqui às vezes de outros sítios, de outros locais, sim. E depois estavam todos juntos. Na altura de partirem para as férias era sempre uma tristeza, não era, Marta? Partimos para as férias? Não, quando acabavam as férias, quando era de regresso. Quando acabava era uma desgraça, era uma tristeza, não é? Era uma tristeza combinar coisas para o ano seguinte, não é? Para nós não perdermos a continuidade das brincadeiras que já estávamos a ter naquela fase, não é? Era muito interessante. O tempo voava. Voava. Só que tinha a vantagem que as férias eram maiores. As férias escolares eram maiores, não era? Que os miúdos hoje não têm quase espaço nenhum. É verdade, e parece que também... Eram 3 meses, eu acho que eu lembro-me de levar o meu filho, ia também para os avós para o norte, junho, mas era assim. Agosto, e começávamos em setembro, às vezes em setembro, às vezes ia, mesmo ao meio, era para aí 3 meses, eu lembro perfeitamente. Hoje em dia acabam realmente, este ano até acabaram agora no final de junho mesmo, não é? Portanto, tem 2 meses e em setembro já lá estão. Logo no início. E é fundamental porque efetivamente é uma fase que vai acompanhar o ser humano para toda a vida, que é a criança. Acompanha-nos por mais anos que conforme os anos a vida vamos crescendo na vida, crescendo no sentido interior e como dizia Rui de Carvalho há dias, dizia, o meu corpo tem uma idade, a minha cabeça tem outra. E efetivamente é isto mesmo. Isso acompanha-nos na vida. Acompanha-nos na vida. E é um privilégio, de facto, termos essa noção, porque depois ele e todos os outros, nós com a idade que vamos tendo, vamos pensando, temos muitas atitudes ainda e muitas lembranças, porque ao falarmos disto e destas histórias, agora estas memórias de trazer à tua criança interior, são memórias de uma felicidade e de uma lembrança para toda a vida. Sim, para toda a vida. Para toda a vida, não é? É das fases que nós recordamos na infância, são as férias, que eu pelo menos recordo com muito carinho, não é? E saudade. E também é outro marco, também os avós, a importância dos avós. Sim, naquela fase é muito importante. E nesta fase, se fossem vivos, também seria, não é? Sim. E, portanto, sim, eu acho que os avós são muito importantes no crescimento dos netos e no crescimento e no acompanhamento dos netos. Acho que eu tive um apoio, tenho 3 filhos e tive um apoio muito grande, quer da minha mãe, quer da minha sogra. Efetivamente ainda hoje são muito importantes para os meus filhos e faço questão que haja tempo para que eles possam partilhar experiências, não é, com as avós e com os avós, para poderem, no fundo, ficarem esses marcos também para a vida. Acho que é muito importante. E uma das coisas que eu também só observo é que eles às vezes não têm paciência para nos ouvir, mas quando estão a ouvir os avós, eles ficam muito... Os meus filhos, por acaso, gostam muito de estar com os avós. Pois, gostam. É isso que não têm muita paciência para ouvir os pais, mas quando os avós, eles ficam embebecidos a ouvir. Aquilo deve-lhes trazer ali às memórias, as histórias, não é? Sim, que no fundo são as gravações com que eles vão e devem estão a fazer. E comparam também as épocas, porque eles depois contam sempre, a tendência dos avós é contar sempre, eu no teu tempo, na tua idade... Verdade, eu fazia isso. Muito bem. Marta, e então tu dizes-me que tiveste logo, quando depois, assim, adolescente, já no 12º ano, ok, porque não? E agora tenho que decidir. E agora que eu tenho que decidir, e então é esta parte da medicina, mas medicina e para a medicina dentária, especificamente, porque acho que a medicina dentária tem uma área para quem gosta e para quem genuinamente vai para a medicina dentária, tem uma componente muito prática, artística, né? Prática de manuseamento de materiais e manuseamento e de reconstrução de peças, não é? Aqui dentárias, e de arte também, que acaba por ser... Não sou propriamente uma artista de pintura ou de escultura, por acaso gosto muito de escultura,
E a medicina dentária permite-me fazer essa escultura e essa arte. Marta, diz-me lá francamente, quando estás a tratar nos dentes, tu consegues olhar para aquilo e imaginares uma peça de arte? Consigo. Fantástico. Consigo, acho que é ter o conhecimento da própria anatomia do dente, não é? E replicá-la. No fundo, eu estou aqui a imitar, no fundo, a conceber o que a natureza concebe, não é? É verdade. É verdade. Isto no fundo é arte, não é? Por isso é que ter uma pessoa da área a falar é porque a gente... Não há ninguém, quando se fala no dentista, que não fique com os cabelos em pé. Ai, nem me fales nisso. Porque, mas isso tem que mudar, Cândida. Sim, hoje em dia não faz sentido. Pois não, já lá vamos, e de facto esse é o mito que eu penso, e tu tens provas disso, e cada vez mais as pessoas, colegas teus também, mesmo por causa até das crianças, porque antigamente as crianças não iam ao dentista, e hoje já têm um acompanhamento quase logo que começa muito importante. Quando eu comecei a trabalhar, já não havia tanto esse mito. Eu acho que as pessoas já estavam a ir ao dentista com uma frequência que no tempo dos meus pais, por exemplo, não iriam. Mas hoje em dia ainda há muita gente traumatizada dessa altura, às vezes traumas incutidos pelos próprios pais, que depois têm que ser desmistificados e desconstruídos para que a pessoa possa tratar da sua saúde, porque a saúde oral no fundo contribui muito para a nossa saúde geral e portanto, e é isso que eu defendo, eu trato da saúde da pessoa e a minha área é saúde oral para que atinja essa saúde geral. E os medos no dentista hoje em dia não se justificam porque há muita tecnologia, há muitos meios para que as pessoas se sintam bem. Na minha clínica eu faço questão que as pessoas saiam com um sorriso ou com uma gargalhada, que ainda é mais gratificante, porque efetivamente quando chegam à clínica não encontram um ambiente que as leve logo afastado, reporte, portanto é um ambiente acolhedor, é um ambiente para entrarem. E às vezes entram só para falar, porque o trauma é tão grande que é preferível que entrem para falar, é preferível que se sintam à vontade, que conheçam, que nos conheçam, para depois aquilo ser natural, não é? O ir ao dentista é natural, não é uma tortura, vá. Sim. Como se considerava. Mas que hoje, felizmente, tenho muitos doentes que tinham traumas e que hoje em dia vão. Tem sempre lá um nozinho no estômago. Aquele barulho. Bom, o barulho nós ainda não conseguimos eliminá-lo. Mas nada com os fones. Exatamente. Toda a gente traz. Eles vão fazer corridas, vão com os fones, estão a comer, estão com fones, porque não no dentista. Olha que boa solução. Põem os fones, eu tenho doentes que põem os fones e eu trato e eles estão a ouvir música e estão muito mais descontraídos, portanto é importante que a pessoa encontre esse conforto. Porque efetivamente, como tu dizes, a saúde oral é um bem-estar e é sobretudo algo que eu acho que é fantástico, porque pode ser muito limitativo, como pode tornar uma pessoa muito feliz. Sim, a saúde oral implica, tem repercussões a nível da autoestima, porque hoje em dia usamos máscaras, enfim, vem facilitar aqui a questão, mas efetivamente a pessoa, se for a um restaurante ou se estiver com mas a máscara tira a máscara hoje em dia, não é? Pronto, isto é uma fase também, uma fase e portanto tira a máscara e portanto a situação de não conseguir sorrir. Ainda hoje tive uma senhora que me ligou aflita porque tinha perdido o dente da frente e ia para a terra, e como é que havia de ser? E portanto a máscara não vai resolver aqui nada, não é? Portanto ela irá tirar a máscara e vai para a terra e vai estar com pessoas conhecidas e não estará com a máscara, e portanto é importante para a autoestima da pessoa, é importante que a pessoa possa sorrir e possa mastigar à vontade. Eu acho que há pessoas em Portugal, ainda há muita gente desdentada, há muita gente que não tem a noção do que é mastigar com dentes, comer o alimento e poder mastigar o alimento convenientemente. E portanto debate muito diariamente com isso para que as pessoas coloquem dentes
sejam eles do que forem, não, eu ponho implantes, mas não impinjo, vamos lá, nada a ninguém, porque acho que o importante é que a pessoa tenha dentes para mastigar, tenha saúde para poder viver sim. confortavelmente. Viver confortavelmente, e sim, e eu acho que efetivamente quantas as pessoas, possivelmente também já ouviste dizer, ela até nem é muito bonita, ou ele não é muito bonito, mas tem um sorriso, sim, não é? Sim. O sorriso é algo, é o espelho, é o espelho da cara das pessoas. A segunda visão que as pessoas têm, olham-nos nos olhos e depois olham no sorriso. No sorriso, não é? E, portanto, é importante para socializar, é importante para o trabalho, para arranjar emprego. Não é? A imagem das pessoas que lidam com o público é muito importante. Irmos a um restaurante e a pessoa que bate nos logo, atende, não é? Bate logo. Pronto, choca, não é? E, portanto, é importante. O sorriso é importante. Olha, e como é que na tua clínica tu também tens crianças? Atendo crianças, sim. Eu sou médica generalista. Okay. Portanto, eu na prática atendo desde a criança até ao avô. E, portanto, faço um acompanhamento do doente ou da pessoa que me procura desde tenra idade. Portanto, se eu tiver uma mãe que está grávida, depois vou acompanhar aquela criança também. E depois eu faço áreas, sou pós-graduada em ortodontia, sou pós-graduada em implantes e cirurgia e, portanto, acabo por ter um acompanhamento da reabilitação geral do paciente e se houver situações que efetivamente mais complexas, encaminho, pois como é óbvio, porque claro. Tudo o que não está ao meu alcance tenho acompanhamento de colegas que me possam como em todas as áreas. Como em todas as áreas. E, portanto, tenho doentes que me acompanham desde o início da carreira, pronto, que ficaram na clínica, ficaram comigo. Eu já troquei de estabelecimento 2 vezes ao longo destes 20 anos. E, portanto, se depois de acertarmos, nós vamos para... Tive uma senhora que foi à minha procura porque eu atendia no início e... Marta, mas tu tens consciência disso. Se há de facto alguém, um paciente que vá lá e se identifique, empatia, que corra bem, vai-te seguir para toda a vida, porque eu continuo a achar que de facto é uma classe de relação que se cria e a partir do momento em que se cria essa relação, porque o que é que interfere aí é o medo. Ora, a partir do momento em que eu estou com uma pessoa em que me fez minimizar aquilo que me limita, certo, que é o medo, a partir daí estou nas mãos dela. Sim, mais ou menos. Acaba por facilitar tudo, não é? Tudo. E, portanto, devagarinho, às vezes há pessoas que demoram mais tempo a aceitarem o tratamento no sentido de perderem esses medos, mas chegam lá, todos chegam lá. Ok. Marta, agora diz-me uma coisa, gostaria de ouvir a tua opinião. O que é que tu pensas em relação hoje, por exemplo, para uma criança? Eu acho que essa questão coloca-se muitas vezes às mães para os dentes. Já sabes a pergunta que eu vou fazer, não é? As crianças têm, quando vão ao dentista pela primeira vez, para serem atendidas, elas ficam muito ansiosas porque não sabem para o que vão. Às vezes ouvem os avós e as experiências dos avós que nem sempre foram positivas e ouvem as experiências dos pais. Portanto, o que eu aconselho sempre é que as pessoas levem a criança para uma consulta de revisão própria e que a criança os acompanhe ao dentista. É claro que tem que perguntar ao dentista se permite, não é? Mas eu... elas acompanham a consulta do pai ou da mãe. O pai ou da mãe. Sobretudo o pai ou da mãe. Sim, sobretudo o pai ou da mãe. E, portanto, a criança, quando chega à clínica e vê a dimensão daquilo tudo para elas, não é? Aquilo é enorme, acabam por depois ouvir os barulhos, perceberem que há um objeto que deitar, perceberem que há um outro objeto que faz muito barulho, perceberem que carregamos no pedal e há uma ação e conseguem depois desmistificar no fundo os medos que se criam. Não tinha imaginado. E então normalmente brincamos aos dentistas quando vão crianças, não é? Estamos a tratar
do pai ou da mãe, e a criança brinca aos dentistas comigo, aspira e faz ali a consulta com o pai ou com a mãe. Quando é marcada a consulta da criança, ela já vem sem. Já é da casa, já não tem o medo de ficar receoso. Sim, é fantástico. É uma estratégia muito boa, muito pedagógica e de uma forma muito natural. Muito natural. Acaba por ser natural. Marta, e a tua sugestão como profissional? Normalmente as crianças, quando eram pequenas, não iam ao dentista porque os dentes de leite eles iam caindo por si. Sim, qual é a tua opinião? É aconselhável visitar o dentista com a dentição de leite quase completa. Pronto, ou seja, uma criança pode ir ao dentista aos 2 anos, 2 anos e meio, para ir vendo, para ir acompanhando. Os pediatras têm esse acompanhamento inicial, mas é importante que os pais saibam como é que hão de lavar os dentes às crianças para criarem o hábito à criança de lavar o dente. E, portanto, é assim, para uma consulta, ou seja, uma criança com 1 ano pode ir ao dentista, mas não iremos fazer nada à criança, não é? Excepto se for uma situação de traumatismo. Mas deve ir ao dentista para poder ter este ambiente, é claro que não vai fazer muito, não é? Mas para ouvir, para dar a conhecer o que é o espaço. Depois ter uma primeira consulta, se calhar aos 2 anos e meio, 3, para poder mostrar. Quando é que começa, mais ou menos, em que idade começa a cair os dentes? Aos 6 anos começam a nascer os que às vezes pode dente. Estar a dificultar, pode às vezes não cair com essa facilidade, não é? Sim, mais ou menos. Assim, aqui a questão dos 6 anos é que o primeiro dente nasce aos 6 anos e os pais não têm a consciência que é o primeiro dente definitivo. E então, ainda com esse conceito dos dentes de leite são para cair, acabam por manter aquele dente e muitas vezes estraga-se esse dente e é um dente definitivo. Portanto, é exatamente para acompanhar. Por isso eu por esta questão. Portanto, é importante que a criança vá aos 3 anos para nós percebermos se tem tendência a ter cáries, se higieniza bem, como é que faz. Essa higienização é feita pelos pais, não tenhamos aqui qualquer tipo de dúvida. Portanto, aos 3 anos a higiene da criança, até a criança ter autonomia, até se costuma dizer de apertar os sapatos. Portanto, é conveniente que os pais façam e controlem essa higiene oral e portanto, a criança aos 6 anos de idade tem a primeira dentição, já terá mais ou menos autonomia para lavar os seus dentes, mas sempre controlado pelos pais. Portanto, porque se vê crianças às vezes com os dentes já tortos sim, depois há esse acompanhamento dos dentes, da erupção dos dentes. É normal que nessa fase os dentes nasçam de forma desordenada para permitir que os dentes ao lado cresçam. Mas é necessário um acompanhamento para perceber se isso é um colapso esquelético maxilar, dos maxilares, não é? E têm que ser ajudados a desenvolver, ou se é apenas uma questão de erupção dentária e, no fundo, é um controle que deve ser feito a partir dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos para a dentição definitiva e, portanto, hoje em dia faz sentido as crianças irem nessa idade ao dentista. Marta, tu tens consciência que tu és uma boa professora? É assim, nós ensinamos todos os dias. Porque a forma como tu estiveste agora a explicar detalhadamente, eu estava a sentir aqui uma aluna que ouvir mal. Deve ser o género da minha mãe, Cândida. Mas nós todos os dias ensinamos aos doentes como devem fazer. Porquê é que estamos a fazer aquilo? É uma das formas que temos não de só retirar atuar, o medo. não só chegar ali sim, faz, tira, põe e adeus e vai-te embora. Os medos vêm um bocadinho daí, a pessoa não sabe o que é que vai fazer e inventa faz um filme na cabeça. Claro. Não é? E portanto nós temos que simplificar esse filme porque a dentária é muito simples. É simples e é simples para a pessoa. É só abrir a boca. Sim. Relaxar, descontrair e abrir a boca para confiar. Não há que ter receios, não é? Por isso, uma profissão médica há 22 anos, vai fazer 21 anos, fazer 22 anos, sempre com esse espírito de cada vez mais e melhor, fazer melhor.
Sim, eu não paro de fazer cursos, gosto muito de aprender e estou sempre a aprender. Aliás, estou sempre a pensar qual é o próximo curso que vou fazer, não só na área de dentária, porque eu também tenho uma clínica, não é? E, portanto, é necessário também haver uma aprendizagem. E onde é que é essa clínica? A clínica é na Defensor Chaves, no Saldanha. Mesmo no centro de Lisboa? Mesmo no centro, sim. E, portanto, E a clínica chama-se Clínica Dentária Marta Gonçalves, porque ficou com o meu nome, porque eu comecei numa sala na Almirante Reis, e a partir daí tive que sair da sala porque já não cabiam as pessoas e já não cabiam a estrutura que eu entretanto criei, e hoje em dia tenho uma clínica dentária equipada com uma série de equipamentos, desculpem a redundância, mas é mesmo assim. Não, mas eu percebo, já atualizados, que já permitem... Que me permite fazer um diagnóstico, permite-me fazer exames. Eu tenho um CBCT na clínica. Isso quer dizer o quê? O CBCT é um aparelho de raio-x que permite fazer o estudo dos implantes, permite fazer estudos a nível da cavidade e dos maxilares e dos próprios dentes, às vezes de lesões que existem nos dentes que são assintomáticas, e aquele exame mostra tudo. E, portanto, é muito importante hoje em dia as pessoas terem essa visibilidade geral de tudo. Eu trabalho com um laser na clínica, é um laser de baixa densidade, mas é um laser que ajuda muito, por exemplo, nas dores, das articulações. O laser não vai curar, mas vai desinflamar a zona, claro, e tira ou alivia instantaneamente a dor. Portanto, é uma ferramenta fundamental. Na área, inclusivamente nas dores dentárias também, ou seja, um dente que venha com dor, eu consigo aliviar a dor desse dente com o laser. E, portanto, o alívio da dor é o ponto fundamental também ali, não é? Para que as pessoas não fiquem com receios de tratar os dentes. Tenho também uma anestesia que permite anestesiar apenas o dente, é uma anestesia específica. Não é aquela coisa, isso é das coisas maravilhosas a notícia que estás-me a dar maravilhosa, porque é uma das coisas que a gente na altura quer anestesia para não sentir dor, mas depois fica com a cara toda anestesiada. Parece ali que estamos paralisadas. Exatamente, não, ali nós, ao anestesiarmos com aquela máquina, porque é um mini computador que faz a anestesia localizada naquele dente, portanto a pessoa não fica com o lábio, com a sensação de lábio inchado, não é? Ou a sensação de lábio descaído. Portanto, descaído, e a cara, e não sentir, tudo. E primeiro que ali anestesia apenas o dente e, portanto, é muito confortável para o paciente. Agora adquirimos um scanner intraoral, porque toda a medicina dentária está a evoluir, tal como toda a tecnologia para a era digital, e o digital na medicina dentária já se trabalha há alguns anos, e nós estamos nesta fase de aquisição de um scanner intraoral para podermos fazer a digitalização dos dentes, para realizarmos coroas e implantes sem aquelas papas chatas que as pessoas se queixam sempre quando vão fazer o molde para fazer coroas ou as coroas dos implantes ou as coroas dos dentes. E, portanto, este scanner intraoral é um scanner, literalmente, não é? Que faz a digitalização do dente, que é enviado para o laboratório, e o laboratório envia-nos a coroa do doente de uma forma mais rápida e mais confortável também para o paciente. Portanto, é quase a ida a um spa. É quase como ir a um spa. Pronto, depois pomos a música com a Rádio Ava e cheirinho relaxante e, portanto... E é possível, porque basta estar. Claro. Basta estar. Aliás, já temos muito feedback que a nossa rádio é companhia, porque como não tem... para já é música toda selecionada e não é interrompida por publicidade. Sim. Porque toda a parte que nós temos, eles funcionam junto aos programas como patrocínios, porque publicidade é uma coisa que qualquer empresa, não é? Tem que ter uma meio mas de facto foi uma opção. Mas é uma rádio muito agradável para ter como... E é uma opção que se tomou para dar essa qualidade também. O Alexandre decidiu que tudo iria funcionar como patrocínio.
e como patrocínio é muito melhor para as pessoas que ouvem, porque têm mais oportunidade, porque estão associados, ligados, por exemplo, a um programa como este, ou a outras rúbricas que existam, e é repetido mais vezes do que passar assim, interromper no meio, como uma pessoa está a ver um filme muito agradável, ou está a ver um programa muito agradável, de repente vai 5 minutos de anúncios. Eles são importantes, têm que existir, que é óbvio, mas de outra forma também, é como quase na tua especialidade, elas têm que aplicar técnicas excelentes, é bom para ambas as partes, não é? Exatamente. É bom para ambas as partes. Para ti te sentes mais realizada de ver que a pessoa está satisfeita, que está bem, e que sai de tal, não com o sorriso, mas com a gargalhada, sim, que é excelente. Mas de qualquer das maneiras, para a pessoa poder dizer, ok, este mito e leva-me a cuidar como cuida das outras coisas, de outro sítio, outra consulta que faz normalmente. Exatamente. Que é isso que se pretende. É isso mesmo que se pretende, Cândida. E é essa também a tua grande questão e que muito defendes, porque vejo quando falas sobre isso, debates muito essa questão, que é algo que atrai e convida as pessoas a dizer, ok, quem é que não faz esta opção antes? Ir a um sítio destes que eu sei que tem estes cuidados. Certo. Não é? Certo, acho que é muito importante. Portanto, por isso é Clínica Marta Gonçalves. Clínica Dentária Marta Gonçalves, na Avenida Defensores Chaves, 51 º A. Olha, e tem Facebook? Nós temos Facebook e temos Instagram também, Clínica Dentária MG, de Marta Gonçalves, e temos o nosso site, onde tem também todas as informações que possam querer para chegar até nós. Para chegar até nós. Muito bem. Olha, à parte disso, a Marta, há uma parte também da Marta que ela gosta muito de cozinhar, da parte de... Eu gosto muito da coisa. Ou gostas muito de comer? Gosto também de cozinhar e comer. Gosto muito de muita coisa. E estou sempre a inventar coisas novas para fazer. E, portanto, a cozinha é um dos prazeres, que realmente me dá prazer. Jardinagem? Jardinagem. Adoro a natureza. Adoro animais. Eu tenho 3 gatos e, portanto, não chego ao cão porque depois é muita gente lá em casa. Pois. E o gato mexe-se mais, não é? Arruma-se mais depressa. E, portanto, gosto muito da natureza, gosto muito dos animais, gosto de viver em harmonia com a natureza, com tudo o que é natural. Aliás, tento aplicar um bocadinho disto também à clínica. Eu tenho respeito muito a natureza e para mim a sustentabilidade é fundamental no país, no mundo que nós temos, e tento na clínica criar formas sustentáveis. A medicina dentária gasta muito material que depois vai para o lixo, não é? Um lixo contaminado será incinerado, mas há um lixo que não é contaminado de pacotes e de plásticos e de coisas que mandamos para a natureza, que deve ser efetivamente minimizado dentro dos parâmetros, como é óbvio, legais e de segurança de saúde pública, mas tento dentro da área minimizar o plástico, a existência do plástico, para conseguir, gastamos um bocadinho mais de papel, é verdade, e para as árvores isso também não é bom, mas a sustentabilidade também está presente na clínica. Cada vez mais, e deve estar presente em todas as clínicas e em todas as áreas de atuação, também de saúde. Agora, nesta fase em que nós tivemos que angariar muitas batas e material que é tudo descartável, na minha clínica eu fiz questão de arranjar batas laváveis para que, há um consumo maior de água, mas não há tanto plástico na natureza. É como os sacos de pão, a gente ia ter os sacos tão bonitos, bordados e uns de renda, até fazíamos gala quando íamos ao pão, não é? Então aqui houve, a única coisa que eu não consegui, no fundo, rentabilizar foram as máscaras, não é? Que não podem ser lavadas e pronto, mas as batas, as botas e tudo. Excelente. No fundo, as vestimentas tentámos que fossem laváveis para minimizarmos estas toucas, para evitarmos o desgaste que terá sido esta fase
o uso de material, não é? E que futuramente, porque portanto, as pessoas, é tudo muito descartável, não é? Nós passamos por uma era muito descartável. Também da era da descartável, mas agora lá está esta tomada de consciência. E é preciso que haja. Tem que haver aqui esta em todas as áreas. Em todas as áreas, nas nossas casas, no nosso dia-a-dia. E se todos fizermos um bocadinho de cada, até porque as crianças hoje já têm uma sensibilidade. Uma consciência diferente. Tão diferente, que são os mestres, não é? É verdade. São, de facto, às vezes... Já ensinam. Já ensinam, então, porque já estão preparados, ainda bem. Olha, Marta, a nossa entrevista está a chegar ao fim. Oh, que pena. Não, mas nós podemos continuar noutra altura. A porta da Rádio Ava está sempre aberta para pessoas como tu, que nos têm muito prazer em receber cá. No entanto, eu peço sempre aos meus convidados que, antes de terminarmos com a nossa terceira música, que umas palavras muito simples. E estamos agora a falar num tema muito importante de reciclar, de ter o cuidado com o planeta e de adorar o planeta, a Terra-mãe, não é? Porque é quase voltar às origens, que era isso que se fazia e que tanto se fizeram, e depois o acelerar da vida foi começar-se a fazer o descartável. É como o dinheiro, as pessoas quase nunca dão com dinheiro, é tudo em plástico, plástico, não é? E então queria que deixasses uma mensagem com essa consciência total do teu conhecimento para quem nos estiver a ouvir, uma mensagem curta e clara para que elas no seu dia-a-dia possam... Olha, Cândida, eu acho que uma frase que eu sigo, que é: sejam felizes, porque eu acho que a consciência do que nos rodeia é, no fundo, o caminho para a nossa felicidade, não é? Nós, se não estivermos bem, mudamos para estar. E sejam felizes. Eu acho que é para aí que eu contribuo na minha profissão e quem me rodeia, e é criarem o caminho para serem felizes. Muito bem. E com o sorriso, então? Com o sorriso está lá sempre, não é? Está lá sempre, não é? Marta, eu também te quero retribuir com uma mensagem. Junto de ti está aí um baralho de cartas que podes espalhar. Deve espalhar, porque tem imagens muito bonitas. Ora, tu dizes que gostas da natureza, vais encontrar talvez aí uma imagem que te identifique e que te vai, a tua alma, puxar para essa carta. Só que nessa carta por trás também está uma mensagem. Altruísmo. Eu sou movido pelo sentimento de que a minha vida não existe só para mim. Tudo o que eu sou tem um efeito sobre o mundo à minha volta. Quando entendo que faço parte de um todo, compreendo a importância de ser um doador genuíno. Então, deixo simplesmente fluir as minhas qualidades e sentimentos positivos, sem importar em que direções vão. Como a água corrente de um rio, deixo que esta positividade emane em mim. Eu dou aos outros e ao mundo o que tenho de melhor, sem esperar nada em troca. Top! Acertaste. Marta, foi um prazer, gostei imenso de ter aqui. Cândida. Abraços agora só com os olhos. Exato. Quero-te agradecer também por ter estado aqui. Foi um grande prazer conhecer toda a equipa da Rádio Ava e de estar aqui convosco. Gostei muito e até breve.